Os envenenamentos mais sinistros e famosos da história. Administrar veneno para silenciar alguém tem sido o método preferido de assassinato desde a antiguidade. Também é uma maneira relativamente rápida e fácil de tirar a própria vida. Mas a história também já testemunhou vítimas inocentes sucumbindo a toxinas como resultado de acidentes industriais similares. Clique e descubra um dos envenenamentos mais notórios de todos os tempos. Sócrates, 470 a 399 a.C. O filósofo grego Sócrates foi condenado à morte depois de ser considerado culpado de impiedade e por corromper a juventude. Ele foi obrigado a ingerir suco de cicuta, um veneno que interrompe os impulsos nervosos para os músculos e eventualmente mata as vítimas, causando insuficiência respiratória. Demóstenes, 384 a 322 a.C. O estadista grego orador Demóstenes foi corajoso o suficiente ou tolo o suficiente para organizar uma revolta contra o rei macedônio Alexandre o Grande. Capturado pelas forças macedônias e enfrentando algumas torturas, ele fingiu que queria escrever uma carta para sua família. Em vez disso, ele tirou a própria vida bebendo líquido venenoso escondido de uma caneta cálamo. Cleópatra, 69 a 30 a.C. Existem algumas teorias muito famosas sobre como Cleópatra morreu. Uma acredita que ela permitiu que uma víbora ou cobra egípcia mordesse e envenenasse. Outra acredita que a rainha usou um instrumento para introduzir a toxina através de um arranhão. Mas outros sugerem que ela usou uma agulha para injetar o veneno mortal. Druso, 14 a.C. a 23 d.C., filho do imperador romano Tibério Druso Júlio César, era o herdeiro do Império Romano. No entanto, ele morreu repetidamente em 14 de setembro de 23 d.C. Historiadores sugerem que ele foi envenenado secretamente por sua esposa Lívia, que estava tendo um caso com um soldado romano chamado Sejano, um amigo e confidente de Tibério. Cláudio, 10 a.C. e 54 d.C. Tibério Cláudio César Augusto Germânico, o quarto imperador romano, foi envenenado por sua esposa Agripina, muito provavelmente com cogumelos tóxicos. Ela fez isso para garantir que seu próprio filho Nero, enteado de Cláudio, o sucedesse como imperador. Papa Alexandre VI, 1431 a 1503. Ainda não se tem certeza se o Papa Alexandre VI foi realmente envenenado. Nascido da proeminente família Borgia, seu governo corrupto fez dele um dos papas mais infames do Renascimento. Dizem que Alexandre VI foi acidentalmente envenenado até a morte por seu filho Cesare, com cantarela, uma substância semelhante ao arsênico, mas ele também pode ter sucumbido à malária, uma doença prevalente em Roma na época. Envenenamento por doces em Bradford, 1858. O caso de envenenamento de Bradford aconteceu em 1858. Foi um acidente com arsênico que atingiu mais de 200 pessoas. 12 feitos involuntariamente com um produto químico potencialmente mortal foram vendidos numa barraca do mercado em Bradford, no condado de Yorkshire, no norte da Inglaterra. 21 vítimas morreram depois de comerem os doces. Grigori Rasputin, 1869 a 1916. Incrivelmente, o místico russo e autoproclamado Homem Santo Grigori Rasputin
sobreviveu ao ser envenenado com cianeto de potássio. Ele também foi baleado, espancado e jogado no rio congelado antes de finalmente morrer por afogamento. Olive Thomas, 1894 a 1920. A morte da estrela americana de cinema mudo Olive Thomas se encaixa perfeitamente no filme noir de Hollywood. Em 5 de setembro de 1920, ela acidentalmente ingeriu uma grande dose de cloreto de mercúrio que havia sido prescrito para a sífilis crônica de seu marido. Isso causou um ataque agudo de nefrite, uma inflamação no rim. Ela morreu 5 dias depois. Por coincidência, o marido Jack era o irmão mais novo e outra estrela do cinema mudo, Mary Pickford. Madge Oberholtzer, 1896 a 1925. Madge Oberholtzer, uma mulher branca americana, foi sequestrada por 2 membros da Ku Klux Klan na filial do estado da Índia em março de 1925. Mantida em cativeiro, torturada e abusada sexualmente, Oberholtzer tentou tirar a própria vida e ingerindo cloreto de mercúrio. Ao acharem que ela estava morrendo, seus captores a levaram de volta para casa. Ela se recuperou o suficiente para dar depoimento assinado à polícia. Um julgamento subsequente levou um de seus agressores a ser preso para sempre. A natureza brutal do sequestro fez com que muitos membros abandonassem em massa a clã, e a adesão caiu. Em dezembro dezenas de milhares, Oberholtzer retrata aqui na imagem de um fotógrafo desconhecido, morreu em 14 de abril de infecção causada pelo envenenamento. Erwin Rommel, 1891 a 1944. O altamente respeitado general alemão Erwin Rommel foi implicado no plano de 20 de julho para assassinar Hitler. Por causa do status de Rommel como um herói nacional, Hitler desejava eliminá-lo silenciosamente em vez de executá-lo publicamente, para garantir sua reputação e ter certeza de que sua família não seria perseguida após sua morte. Rommel tirou a própria vida usando uma pilha de cianeto. Mais tarde foi anunciado que ele havia sido morto em ação. Eva Braun, 1902 a 1945. A esposa de Hitler, Eva Braun, se matou em 30 de abril de 1945, mordendo e engolindo uma cápsula de cianeto. Ela morreu no bunker de Berlim, ao lado do ditador nazista, que morreu com um tiro auto-infligido na cabeça. Crianças Groebert, 1945. Num dos episódios mais grotescos de infanticídio já registrado, Magda Goebbels, esposa do ministro de propaganda nazista Joseph Goebbels, matou os seus 6 filhos no casal com cianeto do bunker de Berlim em 1º de maio de 1945. Mais tarde, no mesmo dia, ambos os pais tiraram suas próprias vidas. Heinrich Himmler, 1900 a 1945. Em 23 de maio de 1945, o chefe da SS, Heinrich Himmler, mordeu uma cápsula de cianeto escondida enquanto estava sob custódia britânica depois de tentar fugir dos aliados. Ele morreu em 15 minutos. Hermann Göring, 1893 a 1946. Em 1946, Hermann Göring aguardava para ser enforcado em Nuremberg depois de ser condenado por crimes de guerra. Ele tirou a própria vida ingerindo cianeto horas antes da sentença ser executada.
Alan Turing, 1902 e 1954, matemático e lógico britânico. Alan Turing é considerado o fundador da ciência da computação. Em Bletchley Park, o centro de codificação da Grã-Bretanha em tempo de guerra, ele desempenhou um papel crucial na quebra de mensagens codificadas interceptadas que permitiram aos aliados derrotar os poderes do eixo em muitos compromissos cruciais. Em 1952, Turing foi processado por atos homossexuais. Ele morreu de envenenamento por cianeto em 7 de junho de 1954. Provavelmente auto-infligido, embora evidências sugiram que também pode ter sido resultado de um acidente. Em 2009, o governo britânico se desculpou pela forma terrível com que Turing havia sido tratado. Em 2003, a rainha Elizabeth II concedeu-lhe um perdão póstumo. O massacre de Johnstown, 1978. Em 18 de novembro de 1978, o líder da seita Templo dos Povos Jim Jones ordenou que toda a população bebesse um refrigerante misturado com cianeto. No total, 918 pessoas morreram no assentamento remoto, incluindo Jones. Georgy Markov, 1929 a 1978. O dissidente búlgaro e jornalista da BBC, Georgy Markov, morreu em Londres em 11 de setembro de 1978, depois de ser fortemente envenenado com resina através da ponta de um guarda-chuva. O assassino acertou o desertor na parte de trás da perna antes de desaparecer no meio da multidão na ponte Waterloo. Desastre em Bhopal, 1984. O vazamento mortal de água da madrugada de 2 para 3 de dezembro de 1984 na fábrica de pesticida Union Carbide em Bhopal, Índia, expôs mais de 500 mil pessoas ao altamente tóxico isocianato de metila. Estima-se que em 15 mil pessoas tenham morrido apenas no primeiro mês após o acidente, com mais de 100 mil sofrendo ferimentos permanentes. Esse continua sendo o pior desastre industrial do mundo. O ataque de gás sarin no metrô de Tóquio, 1995. Em 20 de março de 1995, o inodoro, incolor e altamente tóxico gás sarin foi lançado no sistema de metrô de Tóquio num ataque orquestrado por membros de um novo movimento religioso japonês chamado AOM, Shinrikyo. 13 pessoas morreram e milhares ficaram feridas. O líder do culto, Shoko Asarara, foi acusado de planejar o ataque. Mais tarde, ele foi julgado, condenado à pena de morte e eventualmente executado em 6 de julho de 2018. Ravensgate, 1997. A seita Ravensgate, liderado por Marshall Applewhite e caracterizada como uma religião OVNI, deixou de existir entre o dia 19 e 20 de março de 1996, quando Applewhite convenceu 38 seguidores a tirar suas próprias vidas. Eles tomaram quantidades letais de fenobarbital para que suas almas pudessem embarcar em uma nave extraterrestre que os transportaria para o próximo nível de vida. A crise dos reféns do Teatro Dubrovka, 2002. Em 23 de outubro de 2002, cerca de 50 rebeldes chechenos invadiram um teatro de Moscou, mantendo quase 800 pessoas como reféns durante o show musical. As autoridades russas responderam jogando um agente químico não revelado no sistema de ventilação do prédio como o início de uma operação de resgate. Apesar dos sequestradores terem sido mortos, 130 reféns também morreram durante o cerco devido à substância tóxica jogada no local.
Esta imagem da TV russa mostra os rebeldes chechenos no momento em que tomaram o teatro. Viktor Yushchenko, 2004. O político ucraniano Viktor Yushchenko foi presidente da Ucrânia de 23 de janeiro de 2005 a 25 de fevereiro de 2010. Durante a campanha eleitoral de 2004, Yushchenko foi envenenado com quantidades quase letais de uma dioxina potente, comumente usada como um desfolhamento químico. Yushchenko sobreviveu à tentativa de assassinato, mas sofreu desfiguração temporária como resultado do envenenamento. Alexander Litvinenko, 1962 a 2006. Em 1º de novembro de 2006, o diretor russo naturalizado britânico Alexander Litvinenko adoeceu repetidamente e foi hospitalizado em Londres. Mais tarde foi verificado que ele tinha sido envenenado com o radionuclídeo polônio-210. Um proeminente crítico do presidente russo Vladimir Putin, Litvinenko morreu em 23 de novembro. Muitos acusam as autoridades russas pelo ataque. Kim Jong-nam, 1971 a 2017. Num ataque filmado pela CCTV, Kim Jong-nam, o filho mais velho do falecido líder norte-coreano Kim Jong-il, foi assassinado. Ele estava no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, na Malásia. Em 13 de fevereiro de 2017, foi exposto ao gás mortal tóxico asfixiante VX. Yulia Skripal, 2018. A filha de Sergei Skripal, Yulia Foto, que tinha saído de Moscou para visitá-lo, também foi envenenada. A substância neurotóxica foi entregue através de uma garrafa de perfume e pulverizada na porta da frente de Sergei Skripal. A embalagem foi posteriormente descartada apenas para se recuperar por uma vizinha, Dan Sturgill, que mais tarde morreu após aplicar a fragrância do pulso. Sergei Skripal, 2018. O ex-oficial da inteligência militar russa e agente duplo Sergei Skripal foi envenenado com substância neurotóxica desenvolvida pela Rússia chamado Novichok. Isso aconteceu perto de sua casa em Salisbury, Inglaterra. Em 14 de março de 2018, Skripal, visto fazendo compras em fevereiro daquele ano por câmera de segurança, sobreviveu ao ataque. Alexei Navalny, 2020. O líder da oposição russa Alexei Navalny escapou com vida em agosto de 2020 depois de ser envenenado com substâncias neurotóxicas Novichok e se recuperar em Berlim, Alemanha. Ele voltou a Moscou em 17 de janeiro de 2021 e foi prontamente preso. Firme ativista anticorrupção, Navalny está detido indefinidamente numa colônia penal remota.